Bom Vamos dia, lá. pessoal, bem-vindos. 7 horas da manhã, eu sei que não é fácil para muita gente. Essa é a nossa reunião de discussões de caso. A gente faz essa reunião uma vez ao mês. O artigo de hoje é um artigo que vai discutir marcha em paciente com doença de Parkinson e neuromodulação. Quem vai apresentar é a nossa fellow, a Joyce. E, bom, a ideia é ser uma discussão aberta. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode pausar, pode comentar. Assim fica um pouco mais rico. É isso, Joyce, manda basa. Pois é, então, bom dia para todo mundo. A Karina já me apresentou. O objetivo da aula da nossa 10ª edição do Journal de hoje é discutir quais são os novos alvos para neuromodulação para tratamento de marcha na doença de Parkinson. E o artigo que a gente vai abordar hoje é o artigo publicado pelo Dr. Rubens, que fala detalhadamente cada alvo e as lacunas e perspectivas de cada um desses, né? O estado da arte dos novos alvos para neuromodulação. Então, como a Karina disse, eu acho que seria importante a gente discutir, assim, aproveitar que o Dr. Rubens, que é o autor, está aqui, discutir detalhadamente cada um. Então, se for tendo dúvidas, pode ir me parando, e o Dr. Rubens, se tiver algum detalhe que gostaria de comentar, pode ir parando também, tá? Então, assim, por que discutir marcha na doença de Parkinson, né? Nós, neurologistas, os neurocirurgiões que trabalham com essa doença, percebem que depois de alguns anos de evolução desses pacientes, os distúrbios que mais incomodam a qualidade de vida e que são de difícil tratamento, principalmente não responsivos à terapia dopaminérgica, se encaixam em basicamente dois fenótipos, né? O paciente com quadro demencial e o paciente com um distúrbio de marcha. E esse distúrbio de marcha é um sintoma comum, desde o início do quadro até fases mais avançadas, considerando que em fases mais avançadas o tratamento com levodopa e DBS tem uma eficácia mais variável, né? Para vocês terem noção, após 15 anos de doença, 81% dos pacientes já têm problemas axiais, né, de marcha, não responsivos à terapia dopaminérgica, principalmente instabilidade postural e freezing, né? Esse freezing pode acontecer tanto em fases iniciais, em torno de 7% dos casos, mas é mais prevalente em fases mais tardias, em torno de 60% dos casos. E esses distúrbios de marcha aumentam a morbidade, aumentam o risco de queda e reduzem a qualidade de vida do paciente. Então, para a gente entender como que se faz o tratamento, a gente tem que saber onde que se trata, né? Qual que é a via que é tratada para causar esse distúrbio de marcha no paciente com Parkinson, né? Classicamente, a gente sabe que a doença de Parkinson tem uma alteração nessa via, né, de núcleos da base, estriado, tálamo cortical, né? Isso já é uma teoria tradicional e conhecida com a alteração do sistema dopaminérgico. Mas hoje sabe-se que esse network ele é muito mais amplo, que envolve muito mais estruturas, incluindo medula espinhal, cerebelo, tronco, núcleos da base, estriado e córtex, né, sômato sensitivo. E não só o sistema dopaminérgico está envolvido, mas também os neurotransmissores não dopaminérgicos, né, que podem ser acometidos, inclusive, em fases iniciais da doença de Parkinson pela patologia, né, como o sistema colinérgico e o sistema noradrenérgico. E é importante frisar que a cognição, principalmente a atenção e a função executiva, elas são importantes na modulação da marcha, né? Então, perceba-se que é um network interconectado e qualquer alteração nesses pontos principais pode causar um distúrbio de marcha. E quando eu digo distúrbio de marcha, estou falando de um balaio de gato onde se encaixam várias alterações em parâmetros tanto espaciais quanto temporais da marcha. Então, é um termo amplo, né? Mas, na verdade, existem diversos distúrbios a serem abordados. E aí, a gente tem que ver qual que é o cenário atual, né? Como que se trata esse distúrbio de marcha
tradicionalmente, né? A gente considera que os distúrbios de marcha respondem sim à levodopa, mas a levodopa, no caso, ela tem uma função que é como se fosse uma espada, uma faca de dois gumes, né? Por isso que eu coloquei essa espada aqui. Por quê? Porque ela melhora certos parâmetros da marcha, ao passo que piora outros, né? Esse trabalho aqui, publicado na MDS, ele é muito ilustrativo, no qual ele estudou em torno de 100 pacientes com Parkinson e distúrbio de marcha, comparado com controles, né? E ele, nesse estudo, a autora avaliou os pacientes tanto em off-med quanto em on-med e determinou quais parâmetros melhoram com a levodopa e quais pioram. E aqui vocês percebam que tiveram dois parâmetros principais que melhoraram, né? Que foi o balanço dos membros e o tamanho da passada, ao passo que alguns parâmetros, principalmente a instabilidade, a postura, né, que a oscilação de postura estática, piorou com a levodopa. E essa oscilação de postura tem relação com as discinesias, né? Aqui também a gente percebe que além do balanço dos membros e também do tamanho da passada, houve um pouquinho de melhora na rapidez do turning, né, da virada. E aí é importante frisar que esse aumento da rapidez da virada com o aumento das oscilações da postura, eles são fatores que, quando juntos, aumentam o risco de queda. Então, a levodopa melhora alguns Descreta a parâmetros. reação estopitária marginal em C4 a C7, ponto. Oi. Vou continuar aqui. Então, assim, percebam que ela melhora alguns parâmetros e piora outros, né? E aí, esses parâmetros que pioram, eles dependem um pouco das discinesias do paciente. E é importante frisar que essa melhora dos parâmetros de balanço dos membros e do tamanho da passada, ela não é uma melhora sustentada. Comparando com os pacientes em fases iniciais, de acordo com o RON-IAR, e fases avançadas, essa melhora ela vai sendo reduzida com o passar do tempo. E aí, além da levodopa, os pacientes tratados com STN-GPI, eles têm um benefício nos sintomas motores e eles têm um benefício nos distúrbios de marcha, principalmente os distúrbios de marcha responsivos à levodopa. Mas essa melhora ela é meio imprevisível e não se sabe por quanto tempo que esse benefício ele pode ser sustentado. Então, a gente tem esse background, né, de uma resposta à levodopa em determinados parâmetros, não muito bem, meio imprevisível e não muito bem sustentada, a mesma coisa com o DBS. Então, viu-se a necessidade de ampliar essa visão e investigar novos parâmetros, novos alvos para a neuromodulação, que é o escopo da nossa aula de hoje, né? Que eu destaquei aqui os núcleos principais, os alvos principais de neuromodulação que a gente vai falar. Começando pelo núcleo pedúnculo pontino, né? Esse núcleo, ele está mais ou menos na transição ponto-mesencefálica, né, na região mesencefálica locomotora, e ele é um núcleo que ele é composto por 3 populações de neurônios, né, os neurônios colinérgicos, glutamatérgicos e gabaérgicos, né. A gente sabe-se que esses neurônios, tanto colinérgicos quanto glutamatérgicos, estão localizados na parte mais caudal do PPN e os núcleos gabaérgicos na parte mais rostral. E aí, o PPN, ele tem uma rede de conexões ampla, tanto com o córtex e o tálamo e os gânglios da base, quanto com os neurônios motores da medula espinhal. E em experimentos pré-clínicos e clínicos com o PPN, tanto único quanto bilateral, perceberam que houve uma melhora do freezing, tanto em off-med quanto em on-med, porém, essa melhora, ela é variável e nem sempre ela foi mantida, mas tiveram boas respostas com ele, com o VPN como alvo, por isso que viram grande esperança nesse núcleo para tratamento de distúrbio de marcha, né? E aí vale destacar que
Um ponto a respeito importante dessa população neural é que até hoje não se sabe qual que é a população estimulada que melhora a marcha. Tiveram trabalhos que viram que estimulando neurônios colinérgicos teve uma boa resposta na melhora locomotora, ao passo que tiveram trabalhos falando que estimulando neurônios glutamatérgicos houve melhor resposta motora. Ainda não se sabe qual que é a população que melhor estimulada vai gerar um benefício locomotor. O fato é que parece que tanto colinérgicos quanto glutamatérgicos estimulados melhoram, ao passo que a estimulação dos neurônios GABAérgicos piora. Então, assim, todo o alvo que a gente vai falar, eu vou falar sobre os gaps e sobre os roadmaps. A respeito do PPN, apesar de ter visto uma esperança com o núcleo, tiveram alguns gaps relacionados à sua estimulação. O primeiro é que não existe um fator preditivo clínico de melhora dos pacientes com Parkinson que vão se beneficiar com a estimulação do núcleo, né? Então, viram mais ou menos dois perfis de pacientes que poderiam se beneficiar, que é o paciente com Parkinson freezing resistente à medicação e o paciente com Parkinson que foi submetido a DBS de STN e GPI, mas que estava cursando com freezing resistente. Outro ponto importante que ainda não se sabe é qual é o lugar que, quando estimulado, gera uma melhora importante no padrão de marcha do paciente, né, que seria o sweet spot do PPN, né? Alguns trabalhos, só contextualizando que o PPN ele está dentro da região locomotora mesencefálica junto com alguns núcleos, né? Como, por exemplo, o núcleo cuneiforme. E é uma rede de fibras transversais em torno do PPN. Então, alguns trabalhos, inclusive, falam que nem é o próprio PPN que melhora a marcha do paciente, né? Trabalhos principalmente em animais. Tem trabalhos em gatos que falam que, na verdade, é a estimulação do núcleo cuneiforme que gera a melhora. Então, talvez seja sabe-se que dá para ver onde que o lead se o lead está bem localizado no PPN, mas talvez é o esparairamento dessa corrente para os núcleos vizinhos que pode estar gerando essa melhora. Os estudos supõem que a melhora na locomoção pode estar relacionada à localização mais posterior no PPN ou mais ventral no cuneiforme, ainda não se sabe. E, como eu havia comentado, além de não saber qual que é a melhor localização dentro do núcleo, ainda não se sabe qual que é a população celular que, quando estimulada, geraria uma melhora expressiva na locomoção, se seriam neurônios colinérgicos ou glutamatérgicos. E quais seriam os roadmaps relacionados à estimulação do PPN, né? Seria importante fazer uma análise retrospectiva com todos esses pacientes já estudados, multicêntrica, analisando fatores preditivos, tanto clínicos quanto radiológicos de boa resposta, como a análise do VTA, pensando qual que seria a área conectada que geraria melhor resposta motora, né? Seria importante analisar quais são os paradigmas de estimulação que poderiam gerar uma melhora mais expressiva, usando leads direcionais, já que não se sabe qual que é o local certinho no núcleo que gera essa melhora, ou um lead maior com mais contatos, e talvez usando diferentes frequências para pegar diferentes populações neuronais. Isso seria também uma perspectiva. E, por fim, relacionado ao PPN e também relacionado a todos os outros núcleos, a gente vai falar muito da necessidade de achar um biomarcador que funcionaria como uma assinatura neuronal, pensando no DBS adaptativo, né? Alguns estudos, eles mostram que a oscilação da atividade alfa no núcleo estaria relacionada a mudanças durante a marcha, né? E que segundos antes do freezing, a atividade alfa teria um período de atenuação.
e essa atenuação seria sustentada por alguns segundos após o início do freeze. Então, seria isso uma assinatura neuronal que poderia beneficiar um DBS adaptativo nesse núcleo? É uma perspectiva que poderia ser analisada. Joyce, Oi? volta lá no slide anterior só. Não, vou só fazer uns comentários rápidos, aproveitar que está aqui. Falando aqui do GAPS, esse sweet spot, ele veio de um paper que foi publicado na Brain por um dos autores desse paper. Eles foram fazer uma análise, eles publicaram na Brain um estudo mostrando que alguns pacientes melhoraram, outros não, depois do PPN. E aí eles foram fazer uma análise retrospectiva e ver quais eram os contatos daqueles que tinham melhorado. E realmente a área que eles estimulavam era um pouco posterior ao PPN. E o que está posterior ao PPN é o núcleo cuneiforme. Então começou ali esse papo. Inclusive quem viu esse mês saiu na Parkinsonism Related Disorders, o título do paper é Estimulação do Cuneiforme. Esse termo PPN Stimulation, ele ficou cravado. Mas quando a gente até mandou esse paper para publicação, os revisores fizeram até a gente tentar mudar o nome. A ideia não é mais chamar PPN mesmo, a ideia é chamar MLR Stimulation, que é a área motora mesencefálica. Não dá para você falar que você está estimulando o PPN, ele é fininho e a estimulação sai para o lado. Então você está estimulando a área da marcha, que é uma área que veio lá dos estudos em ratos. Quando você estimulava essa região, os ratos andavam. Depois fizeram estudos em macacos, em gatos, e aí a coisa foi embora. Então, hoje eu acho que o termo correto para a gente dizer é MLR Stimulation. Em relação à área celular, não tem como você saber em ser humano isso, né? Se você está estimulando a área glutamatérgica e colinérgica. Isso aqui veio de um paper publicado na Movement Disorders, onde os caras falavam PPN Stimulation, hora da gente voltar para o quadro negro. Eu gosto desse termo que é assim, quando você está estudando muito uma coisa e ela não vai tão bem, para de perseguir aquela linha, volta e fala, peraí, deixa eu ver a fisiologia da coisa. E a hora que você pega estudo optogenético, porque o estudo optogenético ele é feito só em animais, você marca as células que você quer estimular. Então você coloca lá um contraste, por exemplo, ela só marca a célula glutamatérgica do rato. Então a hora que eu faço um estímulo sensitivo, que na verdade é uma fotoestimulação, é uma luz, eu só estimulo o glutamato, as células glutamatérgicas do PPN. Aí eu consigo ver a resposta. Senão não tem como, porque o DBS está no meio de um monte de células no ser humano. E aí eles viram que talvez não seja as células colinérgicas. As que mais estavam relacionadas à marcha eram as glutamatérgicas. Então, mudando muito o paradigma. Então, que a gente dá nonepezila e rivastigbina para quem tem Parkinson, falando, não, vai aumentar a acetilcolina, que aumenta o PPN, que aumenta a marcha. Talvez não tenha nada a ver isso aí. Então, surgiu dali a ideia. E em ser humano não dá para você diferenciar isso, a não ser que você tenha realmente um marcador etiológico das células glutamatérgicas, mas isso está muito longe. Mas a ideia é essa, é chamado cellular DBS, quer dizer, um DBS baseado na celularidade, não necessariamente no núcleo. Tá? Em relação aos roadmaps, a paradigma da estimulação, você pode refletir pensando assim, bom, tudo bem, glutamato e acetilcolina parece que estimula a marcha. GABA parece que inibe. Só que GABA, como você muito bem falou, está superior, e glutamato e acetilcolina está embaixo do núcleo. Então, uma ideia seria você colocar um aparelho que faça frequências diferentes, como, por exemplo, o da Boston, e fazer baixa frequência na região caudal. Ah, mas é acetilcolina ou glutamato? Sei lá, mas eu estou pegando ali. E fazer alta frequência em cima, que é glutamato. Essa é uma ideia que é colocada no paper, não tem um estudo com isso. Em relação ao biomarcador, nunca tinham feito isso. O grupo do Mike Holcomb publicou, na época que a gente estava mandando esse artigo, eles publicaram na Frontier 5 casos que eles fizeram recording e viram que quando a pessoa está parada, ou quando ela inicia uma marcha, ela tem uma alfa relativamente bonita, assim. Então, fica lá um ritmo alfa, 8 a 12 Hz. Quando ela vai entrar em fog, na verdade, esse alfa ele é atenuado, ou seja, ele é diminuído. 1 segundo antes, ela fica em freezing e dura até 2 segundos depois. Então, na verdade, a atenuação da alfa que é patológico. E por que provavelmente atenua a alfa? Porque da substância negra reticular você tem inibição do PPN. E aí você inibe aquela atividade fisiológica desse núcleo. Se você inibe o PPN ou o cuneiforme, você para de mandar vias para a formação reticular bulbo, que depois é para a medula.
Tanto é que a estimulação da substância negra reticulada, a ideia lá é fazer alta frequência lá para justamente você parar de inibir essa região que causaria fome. Então, essas são as reflexões. E a última reflexão que eu queria fazer é que esse grupo que publicou, na verdade, é um grupo, é um grupo de estudo da Movement Disorders, que tem 50 e poucas pessoas. E qual que está sendo o próximo estudo relativamente simples que nós estamos fazendo? A gente fez um questionário que vai ser mandado para todo o grupo da Movement Disorders e também vai ser mandado para sociedades de neurocirurgia funcional, fazendo perguntas simples. A pergunta é: quem hoje no mundo ainda faz PPN? Essa é a primeira pergunta. Eu arrisco a dizer para você que tem um centro que ainda faz, que é o centro na Austrália, tá? Que é o Teva Terzan, que é um dos caras que mais publica em PPN. Ele começou essa história na década de 2000. Eles fizeram um caso aí no meio da pandemia. Parou-se de fazer PPN. Foi um grande hope e virou um hype. A segunda coisa, quantos pacientes vocês operaram? Quanto tempo ficou ativa essa estimulação? Porque muitos pacientes param, né? O cara fica 3, 4 anos, para de ter efeito, eles desligam. Por que foi desligado o PPN? Foi benefício? Foi efeito colateral? Eu me lembro de um paciente que a gente estimulava lá em Grenoble, o paciente dormia. Em questão de 5 minutos você ligava, você está na formação, você está no SARA do cara. Então, essas são as perguntas. Eu, pessoalmente, acho que o PPN vai ser abandonado. Não deu certo. A ideia era maravilhosa. Não foi tão bem. Ou vai ter que ter um grande turning. Não vale mais a pena colocar um DBS no PPN hoje, sem você saber célula que é no cuneiforme. Você colocar lá a ideia, se você não tiver melhores marcadores eletrofisiológicos e tal, provavelmente vai ser abandonado. Ou vai ser um baita de um alvo, se a coisa refinar. Tudo bem? Beleza. Partindo aqui, então, para a substância negra, né? Vou dar uma acelerada aqui, porque eu acho que talvez a gente não dê conta do tempo. Mas, assim, a gente sabe que a substância negra, junto com o GPI, é um dos principais outputs dos gânglios da base, né? E aí ela tem projeções para o tálamo e, como o Rubens disse, para a região mesencefálica locomotora, pegando PPN. Então, a hiperatividade da substância negra inibe essa rede locomotora. E os estudos, pegando contatos no STN e na substância negra, tiveram resultados promissores no tratamento do distúrbio de marcha na doença de Parkinson. Mas ainda tiveram algumas dúvidas no início quanto se, por exemplo, se a estimulação dos dois núcleos concomitantemente era melhor do que um núcleo isolado, qual que era a frequência que deveria ser utilizada, se alta frequência na substância negra ou se baixa frequência. E aqui eu trouxe um estudo da Brain, né, que avaliou o STN isoladamente com a estimulação combinada de STN e substância negra a 125 Hz, né, e perceberam que nos pacientes com a estimulação combinada houve melhora do FOC resistente. Então, assim, quais são os gaps, né, da estimulação da substância negra, né, reticulada? Primeiro, qual seria a melhor frequência, né? Porque antigamente os sistemas de DBS eles permitiam uma única frequência de estimulação em contatos diferentes. Então, estimulava-se baseando em modelos animais, né, que viram que alta frequência no núcleo na substância negra melhorava a mobilidade das patas, ao passo que baixa frequência não. Então, estimulava-se em alta frequência em ambos os contatos. Mas depois, a partir de registro de disparo celular, viram que na substância negra era um pouco diferente do STN, né? Que no STN começava a reduzir os disparos celulares com 20 Hz e cessava com 100 Hz, ao passo que na substância negra começava a diminuir os disparos com 3 Hz e cessava com 50. Então, será que é necessário uma alta frequência, igual a do STN, para estimular a substância negra a ponto de inibir a região mesencefálica locomotora? Então, tem-se essa dúvida, mas antigamente só tinha os sistemas que permitiam a estimulação de dois contatos com a mesma frequência.
E outro ponto de gap seria o posicionamento do eletrodo dentro da substância negra, né? Sabe-se que a região medial é melhor para estimular do que a região lateral, mas a estimulação da região medial gerou sintomas não motores, sendo eles principalmente a depressão e a hipomania, que provavelmente é por uma conexão com o STN ventromedial. Quanto aos roadmaps relacionados ao núcleo, seria importante fazer mais estudos com maiores dados, com follow-up maior, avaliando parâmetros espaciais e temporais, que é o que eu falei que geralmente os estudos eles avaliam distúrbio de marcha, mas não determinam qual o distúrbio de marcha, o que melhora, e que isso é importante, já que cada ponto do network melhora um parâmetro, basicamente, pensando assim filosoficamente, né? Estudos avaliando complicações não motoras, como, por exemplo, o que eu citei, e comparando alta frequência com baixa frequência. E, por fim, pensando em qual melhor o sweet spot dentro da substância negra, qual seria, poderiam se fazer a análise para otimizar esse posicionamento, ou com análise de VTA, pensando assim, comparando com o melhor desfecho motor, ou com recording neuronal. Você quer falar alguma coisa aqui, Rubens? Volta ali rapidinho. Não, coisa rápida. O grande gap aí, pessoal, substância negra é o spot. A gente, na época, foi pegar vários estudos e ver onde era a melhor região. Realmente parece que medial é melhor, Joyce, mas tem um estudo falando que é lateral, ou seja, não se sabe. Dentro da substância negra, onde tem que estimular. Então, fica difícil. Fora que você não sabe esse efeito pós-sináptico, quer dizer, tudo bem, você estimula e depois acontece o quê? Tem uns estudos em ratos, estão mostrando que realmente, a partir de 50 Hz, você zera atividade na substância negra. Enquanto para você zerar o STN é 100 Hz. Então tem essa diferença entre STN e substância negra. Mas não se sabe a pós-sinapse, o que acontece, e o spot. A ideia qual que é? Primeiro precisaria ter mais casos, pegar os caras que melhoraram mais ou menos na mesma linha. E não pode ser um VTA muito grande. Se você puser 3 mA na substância negra, você pegou o ppn do cara. Então, até que quando se estimulava a substância negra, antigamente você falava que talvez você estava estimulando o ppn, porque ele está perto da substância negra reticulada. Mas, enfim, é o spot, isso aí é a coisa mais definida. Então, talvez o próximo passo que se discute aí no grupo é você fazer um VTA pequeno, por exemplo, com 0,5, 1 mA, para tentar. A primeira coisa é essa, porque senão você fica perdido. E depois, vindo direcional, tudo mais, aí você vai embora. Mas é um alvo que, ao contrário do ppn, é um alvo mais motivador, mesmo porque é na mesma trajetória, aquela história. Vamos lá. Beleza. Partindo para a estimulação medular, né? A estimulação medular, ela foi ganhando, sabe-se que ela já é uma realidade há muito tempo no tratamento das dores, né? Mas ela foi ganhando mais destaque quando viram que estimulando ratos na região torácica, eles melhoravam a parte locomotora, um estudo do clássico de Nicoleles em 2009, né? Depois disso, foi feito um estudo em primatas, mostrando que a estimulação medular quebrava a onda beta patológica nos núcleos da base, né, que foi o estudo de Santana em 2014. E aí, depois disso, foi feito estudo clínicos em humanos e viram que também tinha melhora, né? Mas qual é o que seria o racional da spinal cord como alvo para alteração de marcha na doença de Parkinson, né? Primeiro, que viram que tem patologia de doença de Parkinson em fases precoces lá na medula espinhal. Então, se tem patologia lá e o paciente tem alteração locomotora, provavelmente essa área deve estar participando dessa disfunção. Segundo, conforme foi feito no estudo em primatas, a estimulação lá da medula espinhal quebra a onda patológica lá nos núcleos da base. Então, parece ter uma relação. E pelas conexões, né, que o fato de estimular a medula espinhal gera uma alteração em núcleos da base, que gera alteração em ppn, que está na região locomotora mesencefálica. Então, realmente parece que a estimulação da spinal cord gera uma alteração nesse networking da marcha. E os estudos
foram mostrando que, primeiro, foi feito um estudo com estimulação cervical em 2 pacientes com Parkinson que não mostrou melhora. Depois foi feito um estudo estimulando a região torácica em 15 pacientes com Parkinson, mais distúrbio de marcha, só que esses pacientes também tinham dor lombar em membros, com melhora nos parâmetros de locomoção, mas também pode ter tido esse viés de melhora do quadro álgico, gerando melhora locomotora. Depois temos também um estudo de estimulação da região torácica em 4 pacientes com doença de Parkinson já submetidos a DBS em STN, que eles foram estimulados com frequência de 60 ou frequência de 300 para tentar tirar esse efeito placebo, né, da parestesia gerada pela estimulação, e perceberam que a maioria desses pacientes tiveram uma melhora na locomoção com frequências de 300 Hz, e tem um estudo com 5 pacientes com estimulação da região torácica, com frequência menor e PW maior, com melhora na locomoção. E aí essa discrepância de estimulação levanta a dúvida quais seriam os melhores parâmetros para estimular esses pacientes. E hoje em dia, no artigo, cita alguns estudos. Um estudo, parece que é um estudo mais recente, com pacientes com Parkinson, distúrbio de marcha e sem alteração de dor, que não gerou melhora na locomoção. Então, teria aqui um estudo divergente desses que eu comentei. Quais seriam os gaps relacionados à estimulação medular? Primeiro, os estudos têm um N pequeno, com uma população bem variável, até hoje nenhum estudo duplo cego randomizado, e os critérios de inclusão, eles não determinam quais são os distúrbios de marcha que o paciente tem que ter, eles colocam tudo dentro do mesmo saco de gait problems. E, na maioria das vezes, os estudos, eles têm a dor associada, a dor lombar ou dor em membro, que seria um viés de melhora, que a gente não sabe se o paciente melhorou porque melhorou a dor, né? Além disso, um clássico gap é o efeito placebo, que o paciente sabe que está sendo estimulado, isso gera um efeito placebo na melhora, e o efeito sensitivo local provocado pela estimulação. E, por fim, a variação nos protocolos, né? Que tem quanto à geometria dos eletrodos, que foram testados em ratos, pegando eletrodos transversais, cobrindo a maior área ali da medula espinhal, ao passo que os estudos clínicos fizeram com eletrodos longitudinais. Qual seria o melhor nível de estimulação, se seria de fato cervical ou torácico, e a variação quanto à frequência e PW utilizada nos estudos. Os roadmaps, né? Espera-se melhores estudos multicêntricos, com maior follow-up, duplo cego randomizado e com critérios de inclusão mais bem definidos quanto a esses gate problems, né? Outro ponto, né? Quais seriam os melhores parâmetros a serem utilizados? O artigo, assim, alguns artigos pontuam se não seria melhor usar uma amplitude menor com frequência maior, pensando que ambas teriam um limiar menor para induzir parestesia. Seria um ponto, né? E evitar esse viés de efeito placebo. E outro ponto relacionado aos parâmetros utilizados seria que o burst stimulation seria melhor em relação à estimulação tônica desses pacientes. E, por fim, a busca de fatores preditivos, né? Toda estimulação invasiva, todo procedimento invasivo, seria bom ter um fator preditivo de melhora antes de ser submetido a ele. Então, aqui interrogamos o TMS medular como um fator preditivo de boa resposta para uma estimulação invasiva da medula, né? E pensando nisso, eu coloquei o artigo publicado pelo grupo, no qual avaliou 5 pacientes com Parkinson e distúrbio de marcha, incluindo freezing, aplicando o TMS ao nível da quinta vértebra torácica, sendo que primeiro o outcome primário seria a melhora do FOG em 7 dias, e os outcomes secundários seriam a melhora na velocidade de marcha e o PDRS-3. E viram que houve melhora, sim, do FOG em 22% e do PDRS-3 em 17,4%,
com melhora subjetiva importante relatada pelos pacientes com duração em torno de 4 semanas. Então, esse estudo piloto seria às vezes, uma esperança de um fator preditivo não invasivo para um procedimento invasivo. Você quer falar alguma coisa aqui, ou Rubens? Não, alguma outra pessoa quer falar, gente? Não, rapidinho, Joyce. Na verdade, é longo o assunto, mas eu acho que tem muitos gaps. Agora, o N nosso é sempre pequeno, né? Por mais que tenha essa questão do efeito placebo, os estudos são pequenos. Então, o que está se tentando fazer hoje é juntar forças. Tem um estudo sendo feito lá em Newcastle, na Inglaterra, um na França. Aqui nós estamos fazendo, o carro está pilotando aí, com a ajuda, obviamente, do Kleber e tal. Não sabemos se melhora, essa é a verdade. Parece que burst stimulation, ou seja, fazer estimulações mais rápidas, mas com esse intervalo, tentar fazer no limiar que não dê alteração sensitiva, parece que vai ser melhor, tá? A gente não tem feito essa estimulação, a gente faz com o aparelho da Medtronic, alta frequência, 1000 Hz, mas a gente fez nos casos nossos aqui e não parece também ser tão melhor assim, tá? 10K foi feito também, isso mais para dor, na verdade, acima de 400, 500 Hz, você passa a ter menor chance da pessoa sentir. Será que precisa fazer com um limiar sensitivo, que nem na dor? Porque a gente extrapolou tudo da dor para a parte. Na verdade, talvez não seja isso. Muitas perguntas aqui. E fora a geometria do eletrodo que a gente discute, tem trabalho mostrando que PW mais alto é melhor na medula. Tem um trabalho mostrando que PW alto na região cervical seria mais fácil ativar. Outra coisa que a gente não colocou muito no artigo, porque não cabia, é a questão do mecanismo, né? Qual que é o mecanismo? A estimulação melhorar a aferência para PPN, para formação reticular, o cara ficar mais ligado, alterar beta. A gente vai tentar fazer agora a estimulação não invasiva em paciente que tem um percepto da Medtronic para ver se você muda o poder de beta, comparando antes com depois da estimulação, que é a teoria do Santana, que você mostrou em 2014. Enfim, tem muitas coisas. Pessoal, alguém quer tecer algum comentário de medular? Bom, se bem que no final também, acho que dá para falar quem quiser. Se quiser prosseguir, Joyce. Beleza. O próximo assunto seria o DBS adaptativo, né? Esse é a grande esperança relacionada ao sistema de DBS, né? A filosofia dele é que um recording no STN do Local Field Potential, ele captaria oscilações na frequência da faixa beta e utilizaria essas oscilações como biomarcadores do estado off do Parkinson. E isso seria um input sinalizador para alteração da amplitude nos novos sistemas de DBS e assim fazendo com que haja melhora dos sintomas do Parkinson, né? Quais seriam os gaps? A gente já teve um journal aqui sobre DBS adaptativo, por isso que eu não vou me enrolar muito no assunto. Eu vou falar mais sobre os gaps e os roadmaps relacionados a esse nova esperança, né? Primeiro gap, interroga-se se as oscilações da onda beta, que são as mais estudadas, seria realmente o melhor input para alteração dos parâmetros do DBS. Por quê? Porque ainda não se conhece muito bem quais são as frequências beta durante as diferentes fases da marcha. E além disso, viu-se que em alguns estudos, o freezing pode estar relacionado tanto com a atividade beta quanto com a atividade teta. Além disso, ainda não se sabe qual seria o melhor parâmetro para variação no DBS adaptativo, se seria amplitude ou se seria frequência, né? Porque tradicionalmente faz-se estudos com variação da amplitude. Por quê? Também não se conhece qual seria o papel das subbandas da faixa beta, né? Que seria uma banda menor, mais baixa, e a banda maior. Parece que a banda menor, mais baixa, ela não é patológica, ao passo que as faixas mais altas da banda beta estariam mais relacionadas ao freezing. E quanto que a frequência interferiria nessas faixas de subbandas na onda beta, se seria low frequency ou high frequency. Sobre os roadmaps, seria importante definir, de fato, um biomarcador para funcionar como um desfibrilador neuronal,
se seria de fato onda beta ou alteração na onda teta para freezing, tentar fazer, adaptar, né, os novos sistemas para alterar como parâmetro tanto frequência quanto amplitude, e como a gente falou na parte do BPN, as oscilações na onda alfa poderiam ser um biomarcador para modular o freezing, já que há uma atenuação segundos antes e poucos segundos durante essa alteração transitória da marcha. Saindo do DBS adaptativo, indo para a estimulação não invasiva do nervo vago, essa é uma grande esperança. Tem um estudo piloto, né, feito em 2019, com 19 pacientes com Parkinson e distúrbio de marcha, sendo 12 com freezing. E aí esses pacientes, eles foram submetidos a uma estimulação única do nervo vago esquerdo, e eles foram avaliados quanto aos parâmetros espaciais e temporais da marcha, antes e 15 minutos após a estimulação, e notaram que houve melhora importante, tanto dos parâmetros temporais quanto dos parâmetros espaciais. Partindo desse estudo piloto, fizeram recentemente, acho que foi publicado em 2021, um novo estudo randomizado, crossover, no qual confirmaram corroboraram esses achados que eu comentei nesse estudo piloto realizado em 2019. Pegaram 33 pacientes com Parkinson e freezing, deixaram esses pacientes serem estimulados ou no chão por um mês, fizeram o washout e depois foram estimulados ou chão por mais um mês. E viram que houve uma melhora na velocidade da marcha, no tempo de apoio, no tamanho da passada, também houve melhora na escala motora do PDRS, importante, e houve uma redução na duração média do freezing. E, além disso, o que esse estudo traz de novo é que fizeram uma dosagem pré e pós estimulação de citocinas pró-inflamatórias no sangue e substâncias neurotróficas no cérebro. E viram que, depois da estimulação, houve redução de citocinas pró-inflamatórias e aumento de substâncias neurotróficas no cérebro. E os autores interrogaram se, de fato, pode estar ocorrendo uma neuroplasticidade com a estimulação do nervo vago. Então, a gente precisa colocando um roadmap aqui relacionado à estimulação, seriam fazer mais estudos, reproduzindo esses achados e comprovando se, de fato, há essa neuroplasticidade interrogada. Mas parece ser uma grande esperança. Partindo da estimulação do nervo vago, indo para a estimulação cortical não invasiva, né? A gente sabe que hoje o TMS, em estudos, ele tem resultados promissores para melhora motora no Parkinson, né? E aí a gente está aqui na aula de março, também tem estudos mostrando que tem tido benefícios com a estimulação da área cortical, principalmente de M1, a área mais importante, a região motora do córtex primário, e em seguida da região do córtex dorsolateral, né? O córtex dorsolateral esquerdo, né? Além disso, também os estudos mostram a estimulação da área motora suplementar. E trazendo aqui um estudo publicado na MDS, no qual, assim, a maioria dos estudos antes, eles estimulavam apenas um alvo, né, um alvo cortical. Depois eles começaram a ver se a estimulação de vários alvos melhoraria a marcha, considerando que a região M1 provocaria melhora motora e o córtex dorso lateral provocaria melhora cognitiva, né? Essa seria a filosofia por trás desses estudos. E aí fizeram um estudo piloto, pegando 20 pacientes com Parkinson e freezing. Eles foram estimulados por 20 minutos, tanto na área motora, quanto na combinação do córtex pré-frontal dorso lateral com M1 e uma estimulação Chan, né? E nesse estudo piloto, os pacientes que mais melhoraram no FOG teste
no Time Up and Go e no Stroop Test foram os pacientes que tiveram uma estimulação combinada. E essa análise foi feita imediatamente após a estimulação desse paciente, pré e pós, né? Só que no ano passado, o mesmo grupo fez um estudo avaliando um N maior de pacientes, 77 pacientes, com Parkinson e Freezing, também estimulando com TDCS de forma combinada a M1 bilateral e o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, com um esquema um pouco diferente, né? Sendo uma fase intensiva, com 10 sessões de TDCS em um espaço de 2 semanas, mais uma fase de manutenção, com uma estimulação, uma sessão por semana, por 5 semanas. E eles viram que não houve uma redução na gravidade do FOG, na avaliação intralab, né, na avaliação no laboratório, nos testes, mas houve uma melhora imediata reportada pelo paciente. Eles questionam no estudo, assim, ou seja, não houve uma melhora no laboratório conforme foi feito no estudo piloto anterior. Eles questionam se seria uma questão de técnica, se precisaria de um tempo maior de estimulação para gerar o benefício relacionado ao estudo piloto, apesar do estudo piloto ter feito uma estimulação única. Quais seriam os gaps relacionados à estimulação não invasiva cortical? Primeiro, o fato dos protocolos serem muito heterogêneos, com diferentes regiões de aplicação e um número de sessões bem variadas. E segundo, quanto ao efeito placebo relacionado, né, a estimulação. Toda vez que o paciente tem a ciência que está sendo submetida ao procedimento, ainda há uma certa carência de estudos para acessar esse viés. E quais seriam os roadmaps relacionados? Primeiro, qual o distúrbio de marcha de fato responde ao TMS, TDCS, então precisaria ter estudos definindo melhores critérios de inclusão, não só colocando como gate problems, avaliar se tem um efeito sustentado com uma estimulação combinada, avaliar a respeito da uma estimulação prolongada, desculpa, avaliar a respeito da estimulação combinada, que foi feito nos estudos anteriores, e avaliar a relação do TMS, TDCS, estimulação cortical com o treinamento. Então, seriam essas as perspectivas relacionadas ao método. Quer falar alguma coisa aqui, Rubens? Não, acho que você pode terminar, daí a gente... Beleza. E por fim, assim, depois de ter sido alguns comentários sobre cada alvo, as perspectivas relacionadas aos novos alvos para neuromodulação da marcha seria principalmente a busca de biomarcadores, pensando numa medicina de precisão direcionada aos circuitos disfuncionais, para que haja um melhor funcionamento desses closed loops de DBS, né? Pensando nas oscilações dinâmicas relacionadas a fisiopatologias das doenças, né? E, por fim, uma coisa que se comenta muito hoje em dia é a realidade virtual associada aos novos alvos, né? Como pensando numa interface de novos alvos com reabilitação, acho que poderia ser uma coisa que colaboraria. Eu acho que é só. Quer interromper o compartilhamento, Joyce? Sim. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Alguém, gente? Alguma experiência diferente? Joyce. Oi. Rápido, então, aquela parte do marcador eletrofisiológico que você falou muito bem. Esse estudo da Brain, que eles mostram que tem um decoupling cortical sobre cortical, é a parte mais bonita. O cara tá andando. Para que ele vai ter freezing, o córtex para de conversar com os núcleos da base. É isso, que é o decoupling. Milissegundos antes, parou de conversar, ou seja, o córtex coordena os núcleos da base. Os núcleos da base ficam independentes. E aí os caras começam
a ficar hiperativo, como a gente sabe que o núcleo da base é, e provavelmente acaba inibindo as vias descendentes. Esse seria o mecanismo de freezing. E aí fica bonita a história, porque ou eu ajo lá no córtex e falo, meu amigo, continua modulando os núcleos da base. Como? Estimulando a região motora ou SMA. Ou não, eu ajo lá embaixo. Bom, a hora que a coisa desandar, ou seja, fazer uma baita oscilação no STN, eu modulo aqui para tentar evitar o freezing, a alteração da marcha. O problema é que esse biomarcador no STN não se sabe se é beta ainda. A beta não é tão boa correlacionada com marcha, mesmo porque quando você anda, o poder de beta muda em relação ao poder de beta quando está parado. Tem 2 estudos chineses bonitos sobre isso. Então, essa parte é bonita, mas ainda é bem incerta. Estimulação vagal age via locus ceruleus, tá? Aumentando muito a nora, tanto nos núcleos da base, quanto ela vai para a região cortical. Ninguém sabe direito o que acontece. O fato é que tem estudo animal mostrando efeito neuroprotetor. Tem teorias nisso aí. Estamos fazendo aqui um pilotinho com a Keila. E a última parte tua, que é a TMS, é um monte de coisa, mas ela tem que talvez ser atrelada à reabilitação. É o que você fala no final, né? Esse estudo veio negativo da Movement Disorders, foi um banho de água fria, porque era um grupo forte, enfim. Será que tem que associar a reabilitação? Ele é ator coadjuvante, né, a TMS, não é o ator principal, ou não divide o palco com os grandes atores como o DBS divide. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Joyce, alguma outra reflexão? Nada, um artigo super completo. É um pouco difícil trazer tudo aqui, já que são vários alvos e vários gaps e perspectivas a respeito de cada um. Então, provavelmente vão ter coisas que eu não falei aqui no estudo, que aí o pessoal complementa ali no artigo. Perfeito. Acho que é isso, mas você cobriu bem os principais pontos, de forma bem ampla, mas você conseguiu resumir. Gente, então é isso. Acho que se ninguém quer mais falar mais nada, a gente pode encerrar. Karine, alguma última palavra? Não, artigo brilhantemente apresentado aí pela Joyce. Parabéns, Joyce. Só lembrando que o próximo Journal Club vai ser na segunda sexta-feira de março. Deixa eu ver, sempre na segunda sexta-feira do mês, tá? Se vocês quiserem se programar. Que aqui dá no dia 11 de março. Curiosamente, também dia 11 de março, tá? Então, é isso. A gente ainda não tem o tema do próximo Journal Club. Mas, Joyce, muito obrigada. Foi ótimo. Imagina, obrigada a vocês. Bom, gente, uma ótima sexta. Um abraço e vamos em frente.